Prontinho, chegamos à nossa aula 2 nessa semana, então a gente vai dar continuidade ao tema de ontem, só que hoje trazendo mais um outro aspecto da expressão, né? Porque ontem a gente falou muito sobre o elemento fogo de outras formas, né? De uma maneira bem prática. E uma das formas da gente se expressar na vida é se comunicando. Então, hoje eu achei que ia ser muito coerente eu trazer o foco na comunicação, porque eu percebo que é uma das temáticas principais na nossa vida em diversos momentos, né? E foi por isso que eu me motivei a fazer essa aula, né? Porque durante a minha vivência, pude perceber algumas coisas bem fortes. Uma delas é que, na mesma medida que a comunicação ela é fundamental, ela também é desafiadora. Então a gente sabe muito da importância dela, mas ao mesmo tempo a gente sente que é um lugar assim que a gente fica com medo, que a gente fica insegura, que a gente tem ali umas facilidades em algumas áreas específicas, mas em outras a gente sente que nem tanto. Pode ser um pouco capenga, né? Por exemplo, eu posso ser uma ótima comunicadora no meu trabalho, mas nos meus relacionamentos afetivos, nem tanto. Isso é uma coisa realmente, um exemplo real que eu trago para vocês. Ainda assim, hoje, trabalhando com comunicação, sendo uma pessoa que se expressa muito através da fala, ainda assim sofre bastante essa dificuldade para se comunicar nas relações, por exemplo. Né? Então, eu já estive num cenário, né? Esse é o segundo ponto mais forte que me motivou a escrever essa aula. Eu tive num cenário onde eu não me sentia ouvida, que a minha voz ela não tinha lugar no mundo, mas porque eu não me posicionava. Então eu não sabia me posicionar, tampouco me comunicar, né? Então logo eu não me sentia validada, eu não me sentia vista, eu não me sentia reconhecida. Era bem difícil, eu me sentia muito uma pessoa oculta, né? Então eu me colocava nessa posição, na verdade, porque ficava mais confortável do que eu enfrentar esse lugar de me comunicar e me posicionar. Na verdade, eu nem sabia como fazer isso, né? Por isso que a dificuldade também estava sempre no meu caminho, porque eu não buscava formas de ultrapassar isso, né? Então, na minha vivência, a comunicação também foi uma das chaves para as minhas maiores transformações na vida. Tanto na vida pessoal, quanto na minha vida profissional, nos meus relacionamentos, na minha família, em diversos âmbitos, a comunicação ela foi e continua sendo uma chave essencial. Eu tremo na base em diversos momentos, porém eu reconheço que eu sempre vou precisar passar por esse desconforto, né? Eu faço terapia já faz 1 ano e meio e temáticas de comunicação continuam sendo ali o meu principal quê da vida, né? Então, para vocês perceberem que não vai existir um ponto onde a gente vai estar 100% em qualquer área da nossa vida, não vai ter o 100%, mas até a gente sempre fazer manutenção para que aquilo se torne cada vez mais fluido, cada vez mais normal, digamos que assim, né? Porque a gente pode se acostumar muito com esse lugar de não fazer nada para melhorar, mesmo que seja um pouquinho, já é uma melhoria, né? Então, diferente da expressão que a gente falou ontem, a comunicação ela está muito ligada ao elemento ar. Estou trazendo no começo, porque depois a gente vai desenvolvendo outras coisas, tá? Então, o elemento ar na astrologia, ele está permeando em mim e está permeando em você também, em tudo. O elemento ar é um elemento muito sutil. A gente está aqui, ó, respirando, a gente está fazendo troca o tempo todo, aqui no interno e no externo. O ar está aqui onde eu estou e onde você está. O ar está lá na Índia, o ar está lá no Japão, está em todos os lugares. Só que a gente não consegue ver, é algo sutil, é algo leve. Né? Então a gente já pode entender que o elemento ar traz isso para a nossa vida, a capacidade da gente se movimentar, da gente se comunicar, fazer trocas, né? Olha a troca que a gente faz o tempo todo, né? Essa troca tem muito a ver com as nossas trocas na vida, assim, como que eu faço uma troca de moeda, como que eu faço uma troca de conhecimento, de coisas que, enfim, a humanidade precisa, né? Então a comunicação ela rege isso, a comunicação dos seres humanos um com os outros, a flexibilidade, a multipotencialidade, né? De eu ser múltipla, de não me fechar de uma só forma, de trazer variedade, trazer inovação. O elemento ar, ele não fica estagnado, né? Como ele permeia em todos os lugares, ele tem essa coisa de eu conheço muito, eu sei, né, como que é aqui, como que é ali, então eu não vou ficar fechada a uma ideia só. Tem a questão da movimentação, da leveza, da curiosidade, em explorar coisas diferentes. Ao mesmo tempo, isso é bagagem, isso é conteúdo para ele criar novas possibilidades. Traz a racionalidade também, é uma propriedade assim da nossa mente, né? O ar.
na astrologia está muito ligado com o nosso mental. Então, por isso que vai trabalhar muito com o nosso campo lógico. Só que não é porque está no lógico e na racionalidade que também vai impedir da gente criar, porque muitas vezes vem esses insights em forma de palavras, pensamentos, né, projetos, estratégias. Então, a gente usa muito isso para criar também, né? Mentes pensantes, mentes criativas, científicas, enfim, tem muito essa predominância do elemento ar, né? Adaptação também é uma grande qualidade desse elemento na nossa vida. Está presente em mim, está presente em você. Eu posso ser uma pessoa menos adaptável, você é uma pessoa mais adaptável, por exemplo. Mas ainda assim nós temos as características de adaptação. Socialização também faz parte do elemento ar, né? Essa junção de pessoas, essa junção de tribos, de línguas, de diversas culturas. E isso é a multiplicação também do elemento ar. Então, isso é a gente perceber que no nosso dia a dia a gente pode estimular de diversas formas. E também perceber quando a gente não está estimulando esse elemento ar que é tão essencial. Quando falta o elemento ar na sua vida, provavelmente você está no momento de retração. E é interessante perceber também que não significa que muitas vezes você vê o seu mapa astral, por ele ter menos ou mais o elemento ar, você vai estar condicionada a sempre ser daquela forma. Então quer dizer que no meu que falta mais ar, né? Eu não tenho tanto ar assim, eu sou uma pessoa que vai ser sempre retraída, sempre tímida, sempre vai ter dificuldade para isso, para aquilo? Não. Olha o contexto que eu trouxe para vocês. Eu tenho hoje em dia um desenvolvimento de comunicação que é fluido no meu trabalho, que era uma grande temática assim desafiadora, eu consegui transmutar e hoje eu lido muito bem. E no mapa astral poderia ter realmente lá, nossa, você tem, vamos supor, um Quiron em Gêmeos, uma dificuldade, né? Uma dificuldade não, mas um desafio, um aprendizado com a comunicação. Se eu quiser olhar para isso como um fardo a carregar, eu olho, mas é muito melhor a gente olhar tudo como possibilidades da gente se desenvolver, que o mapa astral ele traz muito disso, possibilidades de desenvolver através dos nossos desafios, assim como também das nossas potencialidades, né? No desafio que a gente tem que forçar um pouquinho mais para sair daquela zona. Então, a retração, a timidez, a dificuldade de se adaptar, flexibilizar, mudar de ideia, mudar de lugar, de qualquer situação, acontece quando a gente está com pouco ar na nossa vida, né? Não vou nem dizer no nosso corpo, é na nossa vida. Eu posso também ter uma dificuldade muito grande de fazer amizades, conexões, de me misturar com pessoas novas, de buscar coisas diferentes na minha vida, de criar possibilidades, criar pontes, de, enfim, fazer diversas movimentações que são essenciais no meu dia a dia. Né? A comunicação pode ficar travada, o poder de decisão pode ficar travado. Eu posso ficar com uma dificuldade muito grande de também pensar, de formular coisas, de conseguir trazer clareza na minha mente, assim como eu posso ficar muito, extremamente racional, ficar uma pessoa muito crítica, ficar uma pessoa muito presa somente ali na mente e não achar outras possibilidades de eu expandir, de eu utilizar esse ar ao meu favor. Então, tudo isso a gente vai perceber durante esse mapa mental, né? Como que o elemento ar ele vai atuando, e eu vou trazer muito do que eu vivenciei, quais foram as chaves que eu consegui ativar, consegui superar para levar a comunicação de uma forma mais fluida na minha vida e também alavancar coisas que eu jamais imaginava que eu ia conseguir alavancar só dominando a comunicação, né? Então, não tem um passe de mágica aqui para as coisas acontecerem, né? A gente vai construindo. Então, você vai sair dessa aula sabendo o quê? Como a astrologia pode ser uma grande aliada para você desenvolver a sua comunicação, como identificar e potencializar as suas diferentes formas de se comunicar na vida, porque a gente tem diferentes formas, a gente não se comunica só de uma forma ou só em um lugar, a gente tem diversas formas de manifestar, assim como a gente viu ontem que a expressão também tem um lugar muito múltiplo na gente. E como a comunicação pode te ajudar também a abrir portas, construindo oportunidades e realidades diferentes na sua vida. A gente já vai descobrir isso. E no final dessa aula você vai receber um checklist também que vai te ajudar a ativar essas chaves do destravar da comunicação. Lembrando que não é um passo de mágica, mas sim chaves, caminhos para você ir começando a trabalhar isso com a sua autonomia, né? Bom, caso você esteja chegando aqui agora, você seja nova, eu sou a Tati, Tatiana Kessler, sou mentora de astrólogas, professora, palestrante, empreendo como astróloga profissional já tem 6 anos, já atendi mais de 1.500 pessoas nessa vida, né? Minha bagagem astrológica, ela tá
graças a Deus, bem recheada de vivências, né? Fico muito feliz por isso. Mais de 100 alunas formadas no meu curso de astrologia, e veio transformando vidas aí de diversas formas, com astrologia em vários continentes e também pessoas com diferentes nacionalidades, né? Então, isso é muito, muito gratificante para uma pessoa que tem um Sol em Sagitário e uma Lua em Aquário, né? Expansão é a palavra, assim, que define muito um dos meus valores, né? Bom, na minha missão com a astrologia, já foi fazendo algumas transições, né? Eu, no começo, atuava muito como aquela astróloga que ajudava no autoconhecimento, ainda ajudo, né? Tem essa questão de poder guiar outras pessoas a se encontrarem, a trazer mais autonomia, liberdade de expressão e diversas outras coisas que destravam a nossa vida através do autoconhecimento, né? Do mapa astral e da Revolução Solar também, com direcionamentos, né? Ambos os mapas são de direcionamentos, não são só para você ficar escutando a abobrinha. Mas hoje em dia, o meu trabalho como astróloga, ele está muito voltado para possibilitar essas oportunidades da gente criar autonomia também financeira, autonomia profissional, essa liberdade, né, que eu atingi através da astrologia. Hoje em dia eu ensino outras pessoas também a conquistarem isso, outras astrólogas a construírem não esse mesmo caminho, mas seguir esse método, esses caminhos que eu fui testando, que eu fui validando na minha vivência, que me ajudou a chegar onde eu cheguei hoje, no estilo de vida que eu sempre sonhei, que é viajar, trabalhar e viver ao mesmo tempo, né? Então, ontem eu fiz uma apresentação mais robusta, então se você quiser assistir a apresentação de ontem, caso você queira conhecer um pouquinho mais da minha trajetória, tá lá explicado. Bom, como eu falei ontem também, hoje eu vou frisar nisso. A astrologia e o meu mapa astral foram o start para eu desenvolver a minha comunicação, a minha expressão e diversas outras coisas que eu vou trazer na semana que vem também, que são as chaves que vão completar esse combo dos 4 elementos, né? Bom, então, antes disso, eu preciso de contextualizar que existem duas Tatianas nessa história toda aí das mudanças, das viradas de chaves, né? A que fugia da comunicação e a que enfrenta a comunicação mesmo sendo um grande desafio. O que acontece nesse primeiro cenário aqui da Tati, que fugia da comunicação? E aí você pode também utilizar muito disso como um espelho, né? Lembra de ontem, de você escutar isso, pensando se faz parte da sua vivência, alguma coisa, se você se identifica, quais são as coisas que te chamam mais atenção. Pega um caderninho, de repente, se você tiver para fazer algumas anotações, se vier alguns insights, porque pode ser que tenham pontos que eu fale aqui que te toquem mais forte e outros nem tanto. Então, nesses pontos mais fortes, anota, porque os insights que vêm na hora, eles são muito preciosos. Então, fica atenta, tá? Que com certeza vem coisas novas aí. Bom, a Tati que fugia da comunicação, ela tinha várias coisas que aconteciam recorrentemente. Se sentia travada e envergonhada, então aquela coisa, eu sei que eu preciso fazer, mas eu não tenho coragem de ir, né? Ela se sentia insegura, ela tinha uma baixa autoestima, a autoestima dela estava no chinelo, na verdade, né? Ela estava jogada na BR com a autoestima, nem existia, ela nem via aquilo, mas maquiava de diversas outras formas que ela estava bem com ela mesma, só maquiando literalmente, né? Ela se sentia insuficiente, inferior, invalidada, invisível, engolia sapo, guardava tudo e se sentia super sobrecarregada, super frustrada, porque a comunicação não tinha espaço. Então, como que numa bola de cristal que não existe, né? A gente às vezes acha que ela existe, eu achava que as pessoas tinham que adivinhar o que eu precisava, adivinhar o que eu pensava, ou enfim, né? Como que eu ia expressar aquilo que eu estava sentindo se eu não abrisse a minha boca, se eu não aprendesse a me posicionar? Não tinha como. Então, essas sensações, eu percebo que fazendo uma linha da vida, elas pararam de ser tão frequentes e pararam de ser tão intensas na medida que eu fui desenvolvendo e trabalhando esse autoconhecimento, essa autopercepção e indo mais a fundo da coisa, né? Então, isso daqui passou a ser algo mais leve. E eu vou mostrar para vocês como isso passou a chegar nesse lugar, né? Então, aqui, o que acontecia? Qual que era a consequência de eu estar num lugar com todas essas características na minha vida acontecendo dentro e fora de mim? Eu via as oportunidades passar na minha frente e eu não tinha coragem de aproveitar elas. Eu não vivia relacionamentos saudáveis, nunca, tipo assim, nem na minha família, nem nos meus relacionamentos afetivos. Os meus profissionais não eram turbulentos, mas eu tinha muito conflito interno porque eu
sentia muitas coisas, queria muitas coisas e não conseguia verbalizar nada. Né? Então, eu acabava me sentindo invalidada porque eu, na verdade, não tomava frente também, não tinha atitude. Eu não vivia uma vida prazerosa, sinceramente, assim, não tinha prazer naquela época. Isso eu tô falando uma época, assim, de 6 anos para trás, né? Mais para trás ainda, assim, a partir de 2013 até 2017, mais ou menos, foi uma época que eu fiquei vivenciando muito esse limbo, assim, inconsciente, sabe? De sentir várias sensações, várias emoções, várias travas, mas não saber o que estava acontecendo, não buscava entender aquilo. Foi, né, depois que eu entrei em contato com a astrologia que isso passou a mudar. Então, eu não me arriscava em muitas coisas, eu vivia uma vida mediana, uma vida ali que, ok, tipo, trabalha, estuda, faz festa, é isso, a minha vida acabou. Férias 15 dias no ano, assim, né, no meio do ano, e no final do ano, essa era a minha vida, essa era a minha aventura, digamos que assim. Eu não vivia uma vida criativa, uma vida potente, e eu não me sentia também compreendida pelas pessoas, né? Então, na verdade, nem eu me compreendia. Então, a incompreensão ela sempre foi algo assim bem presente. Tipo, não tinha como. Bom, então, isso daqui é um cenário que eu poderia, claro, ficar trazendo mil e uma coisas, mas eu acho interessante a gente entender qual foi o start para essas mudanças, né? Porque a Tati que enfrenta a comunicação, mesmo sendo um grande desafio, ela passou por muitas camadas, que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então, primeira camada que eu achei que começou a me fazer entender a importância de eu olhar para tudo isso, dentro de mim e fora de mim, ir em direção à minha essência. Né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi a busca pelo autoconhecimento em diversos âmbitos. Ontem eu contei para vocês um pouquinho da minha história, como que foi que eu cheguei nesse lugar de buscar autoconhecimento. Teve um baque. Todas as pessoas passam por um baque antes de vir uma transformação, né? Tipo, antes de vir alguma coisa assim muito boa, a gente fala que vem uma coisa muito desafiadora antes, mas porque a vida geralmente esfrega na nossa cara caso a gente não esteja percebendo tudo isso. E para mim foi a reprovação do meu TCC que me fez buscar o autoconhecimento em vários âmbitos, né? Então, o que eu comecei a fazer para me desenvolver? Eu comecei a buscar o estudo em diversas formas. E isso tudo que eu estou falando aqui para vocês é já o estímulo do elemento ar. Vocês perceberam que aqui é tudo aquilo que eu falei no começo, que é a falta do elemento ar? Claro que não só a falta do elemento ar, mas as consequências de um elemento ar bem trabalhado na vida. Então, quando isso falta, é claro que você vai sentir, você vai pagar algum preço. E o preço vai ser aquilo que você tem dentro de você. Você pode sentir culpa, você pode sentir vergonha, você pode sentir frustração, raiva. Para você vai dar gatilhos diferentes que talvez deram para mim, né? Então, sempre vai ter consequências, independente do elemento que a gente for falar, a gente vai expressar e manifestar coisas no nosso corpo e nas nossas emoções, quando a gente não está em equilíbrio. Então, um dos livros, assim, eu trouxe 3 para vocês, que foram muito legais para mim nesse começo, foi A Comunicação Não Violenta, que traz muito essa questão de entender como que eu posso lidar com conflitos, lidar com coisas também cotidianas, assim, de uma forma que eu não acuse o outro pelo que eu estou sentindo, não acuse pelo que ele fez, mas é trazer sempre como eu estou me sentindo e trazer um diálogo onde eu possa escutar o outro e trazer esse alinhamento, esse nivelamento da troca entre ambas as partes. A palavra comunicação, ela representa isso, ela significa isso, né? Uma comunicação é realmente uma mensagem que é passada de uma pessoa para outra com sinais iguais, né? Onde elas se entendem, são códigos similares. Então, a comunicação não violenta, eu percebo que ela traz muito isso, assim, pra gente, sabe? De fazer esse nivelamento do que eu tô falando e você entender como que eu senti aquilo que você enviou para mim. Porque você pode falar A, eu entendo B, e eu falo B, você entende C. Então, ela traz muito esse nivelamento, né? Vocês podem pesquisar esses livros aqui, tanto no podcast, em audiobook, pode ser, por exemplo, no Spotify ou no YouTube. Se você não gosta de ler ou se você não tem paciência, às vezes, né? Tipo, ai, não quero. Comece a escutar sobre esses temas, comunicação não violenta, né? Um tema muito crucial, assim, na nossa vida. Eu indico para todas as pessoas, praticamente, que passam pela minha mesa de atendimentos, né?
O Apaixone-se por Si Mesmo. Eu não lembro qual que é o nome desse autor aqui, mas é um livro bem fininho, é um livro que é muito voltado para a autoestima. E ele fala sobre essa questão de comunicação não é só com o outro, mas é uma comunicação consigo mesma. Mais do que falar de comunicação, é essa autovalidação que a gente pode dar para a gente mesma no nosso dia a dia através dessas pequenas coisas que a gente faz, realiza e às vezes não percebe, né? Então, uma comunicação consigo, se parabenizar, se reconhecer, se perceber, enfim, esse raio-x que a gente pode estar fazendo como uma forma de estabelecer uma relação melhor ainda com nós mesmas, tá? E aí também tem a coragem de ser imperfeita. Gosto bastante da autora desse livro, acho que é Brené, eu esqueci agora, é o nome em inglês, mas tem um vídeo dela no YouTube, tá? No TED, que é bem legal também, vocês podem escutar o audiobook. É um livro bem legal para realmente a gente quebrar esse lugar da perfeição, de querer fazer as coisas de uma forma muito linear. Então, assim, esses livros eu não vou entrar em detalhes, mas são portas de entrada para vocês conseguirem também olhar que existem formas de trabalhar a comunicação de maneira muito mais simples do que eu pagar terapia, por exemplo. Eu posso começar com a minha curiosidade, que também é um quê do elemento ar, a buscar informações na internet, a escutar pessoas que já passaram por essas situações, conversar de repente com uma amiga mais velha, um amigo mais velho, conversar com pessoas que às vezes estão em posições que você almeja estar, por exemplo, uma empreendedora ou um empreendedor, uma pessoa que canta, uma pessoa que dança, e procurar trocar informação com essas pessoas, porque assim você também aprende muito com elas e aprende quais caminhos você pode seguir. Toda a minha busca de me desenvolver, tanto na minha profissão quanto nas minhas relações na vida, foi através dessa curiosidade de, poxa, o que as pessoas bem-sucedidas que eu admiro, que eu dou credibilidade, fizeram para chegar onde elas chegaram hoje? Então, eu comecei a fazer várias coisas que me serviram como exemplo, né? Bom, e também tem aqui o Instagram, tem o Spotify e o YouTube, que são plataformas que eu também indico muito vocês procurarem temáticas assim, muitas vezes ligadas à comunicação, desenvolvimento pessoal, para poder. Gente, tem um apito aqui que tá me tirando a paciência. Não sei se vocês escutaram, mas olha, parou agora. Então, essas plataformas, elas ajudam muita gente também, por exemplo, momentos que eu tô, sei lá, fazendo uma comidinha, eu não tô escutando nada produtivo, vamos supor, eu coloco lá sobre comunicação não violenta e eu começo a fazer alguma coisa aliada com estudo. Então, utilizem essas plataformas de Instagram como lives, IGTV, podcasts, YouTube, para realmente estar começando a absorver mais esses conteúdos, sabe? O desenvolvimento ele começa assim também, com uma curiosidade. Então, são algumas dicas, são alguns caminhos que vocês podem estar acessando para se inteirar mais com o assunto, né? Bom, e aí, também qual foi uma das outras camadas que mais me ajudou? Me envolver com coisas que eu sentia prazer em aprender. O prazer, como a gente viu ontem, né, no elemento fogo, na expressão, ele é muito importante, porque ele tem a capacidade de fazer a gente ficar preso ali, sabe? Preso no bom sentido. Se eu vou fazer um exercício físico, por exemplo, que eu detesto, que eu xingo, que eu fico puta, eu não vou fazer aquele exercício com tesão, com prazer, porque eu detesto aquilo. Agora, se eu vou para um exercício físico, onde eu sinto que eu tenho um desafio, ok, posso até não amar, mas eu sinto que tem ali um estímulo que eu consigo ir, que eu quero, é diferente. Eu estou me desafiando, eu estou colocando uma motivação, estou colocando uma intenção. Posso mudar para um esporte que realmente eu sempre quis, sonhei na vida. Quero começar a surfar, quero começar, sei lá, andar de skate. Começa a se conectar com as coisas que te dão prazer, que o seu foco, a sua forma de você se entregar, ela vai mudar totalmente daquilo que você coloca como uma obrigação, como algo mecânico, tipo, eu tenho que fazer. Muda o tenho que pelo eu quero fazer. Né? O preciso também ele é pesado, o tenho que ele é pesado. Agora, se você coloca essa intenção de eu quero, né? Eu vou buscar isso porque isso e aquilo, eu tenho uma motivação, eu tenho um porquê muito forte, muda, tá? Então foi assim que eu comecei a entender quais eram os assuntos que eu gostava, além de design interiores. Primeira das coisas foi astrologia, depois foi o reiki, depois foi yoga, cristais, energia, alimentação saudável, espiritualidade, e por aí vai. Dentro desse caminho, eu descobri muitas outras coisas depois que me tornei astróloga, mas esse foi o pontapé inicial. Tinha alguma lógica eu ficar pensando naquela época de, nossa, mas isso não tem nada a ver com design interiores? Não, não tinha nada a ver.
Não tinha uma lógica de eu ficar me remoendo porque isso não me dá dinheiro. Não tem nada a ver a sua vida profissional com a sua vida, às vezes, né, individual, pessoal. Você pode ir em assuntos totalmente diferentes daquilo que você executa no seu trabalho, porque é uma forma de você se descobrir, de você se experimentar e de você também criar outras realidades, outras possibilidades, né? Então, esse foi uma das camadas principais também, me envolver com coisas que eu sentia prazer. E aí, aqui a gente entra num ponto mais, não vou dizer complexo, vou dizer mais incrementado ainda, né? Deixa eu fechar esses aqui. Experimentando a comunicação de formas diferentes. O pontapé inicial para essa comunicação começar a fluir, quando eu comecei a perceber que o autoconhecimento era uma coisa que realmente eu queria mergulhar, que eu precisava transformar algumas coisas, mas não sabia como, eu comecei a ver que eu tinha vontade de compartilhar o que eu estava sentindo. E foi quando eu comecei a escrever intuitivamente no meu caderno, né? Lembra que eu contei para vocês ontem que eu tinha um caderninho, que eu comecei a anotar as coisas que eu escutava das pessoas que eu me inspirava, das terapias e tudo mais. E eu comecei a escrever como uma forma de diário mesmo. E isso foi muito incrível, porque eu comecei a ver que realmente eu gostava de ver como eu me sentia, por exemplo, 30 dias atrás, que era totalmente, às vezes, sei lá, é, era muito pequeno o problema que eu tinha. E eu tava transformando aquilo nossa, num tsunami. E aí eu lia 30 dias depois e falava, caraca, era só isso. Então, assim, eu comecei a me interessar pela forma que as coisas aconteciam na minha vida e que eu sentia elas ao mesmo tempo. Então, eu comecei a observar muito o que estava acontecendo através da escrita. Por isso que eu indico muito a gente ter a escrita como uma forma de realmente se acompanhar, digamos que assim. E automaticamente eu percebi que eu tinha vontade de compartilhar algumas coisas nas redes sociais. E eu não tinha coragem de abrir uma câmera e fazer um story, por exemplo. Eu tinha muita vergonha. Então eu comecei a escrever textinhos, colocava uma foto minha e colocava um texto de alguma coisa que me inspirava, de alguma coisa que eu aprendi. Então foi um momento que a minha comunicação ela começou a sair do espectro, né, aqui, só dentro de mim, e eu comecei a colocar para fora, porque a rede social, por mais que exista várias coisas que nos atrapalha, né? Ela é um espaço da gente se expressar. Todo mundo tem o direito de se expressar nas redes sociais. Não tem uma pessoa que não possa abrir uma conta e começar a falar do que ela quiser. Claro que ela tem que respeitar algumas coisas, porém é um espaço de expressão. Se eu quiser ir lá falar sobre, sei lá, qualquer tabu da minha vida, eu vou, de alguma maneira, me sentir que eu tenho esse espaço, ou que outras mulheres vão escutar e vão falar, nossa, também passei por isso. Então eu sei que é uma rede. É uma rede que eu posso me sentir apoiada, ou que eu posso querer apoiar, que eu posso querer fazer qualquer coisa através dela, né? Então, as redes sociais têm esse papel também na nossa expressão. E foi quando eu comecei também a me conectar mais com as coisas que eu gostava, né? E me desafiar, me comunicar de formas diferentes, que eu me joguei num curso de astrologia. E foi quando tudo começou realmente a se transformar. Porque eu comecei a mergulhar em livros, vídeos, palestras, e aí a mente começou a fazer isso aqui, né? Aquela expansão do elemento ar na mente mesmo, assim, de informações. E isso me levou a estimular o elemento ar de outras formas também, porque eu comecei a ter necessidade de frequentar lugares diferentes. Então, a minha forma de socializar, ela era muito através de festas, de baladas, de bares, coisas que eram uma socialização muito anestésica, né? Ou muito eufórica, muito realmente ali no mundo de fugas. E quando eu comecei a me conectar mais com coisas que tinham a ver com os meus valores, com os meus novos valores que eu nem sabia que eram valores, os meus círculos de amizade começaram a mudar. Eu comecei a me afastar e comecei a querer estar com pessoas que tinham valores parecidos. E é porque a minha troca, né, essa troca do elemento ar, não estava mais acontecendo entre eu e as antigas pessoas, porque eu estava me tornando uma outra pessoa para elas, né? Eu estava voltando para a minha essência de alguma forma. Quando a gente está se envolvendo com autoconhecimento, é muito a gente voltar para aquilo que a gente tem de essência, né? Que a gente percebe quantas máscaras a gente veste para sustentar aquela pessoa, para sustentar aquele papel, para sustentar aquela profissão, qualquer outra coisa, né? Então as trocas não começaram, não estavam mais equilibradas. Eu comecei a buscar outras trocas para eu sentir que realmente tinha sentido. Então, quando eu comecei a me reconhecer de verdade, assim, tipo, nossa, não é só o mar de flores, eu vi que tinha um buraco muito mais fundo, que eu tinha que mergulhar nele. E aí foi quando eu recebi a leitura do meu mapa astral que eu compreendi
que tinha alguns sistemas que eu não conhecia, que eram importantes para mim, como, por exemplo, o Sol, a Lua, Mercúrio, a Vênus e o Marte, né? São planetas pessoais que a gente chama na astrologia. Eu não vou entrar muito nos conceitos deles, mas eles são importantes porque é através deles que a gente percebe as nossas essências, essências em diversos âmbitos, né? O Sol é a nossa essência, o nosso brilho. Então, a minha manifestação aqui na vida, minha essência puríssima. Se eu não tenho consciência da minha essência, eu posso muito bem viver uma essência que não é minha, fingindo que eu sou algo para a sociedade ou para algum grupo, enfim, para algum local, e eu me perco de mim mesma, me sinto apagada. A lua, eu tenho uma forma de me comunicar, eu tenho uma forma de me expressar e de sentir, né, as suas emoções, né, são as nossas emoções. Então é importante eu entender esse espectro também. Quando eu vou para o Mercúrio, é a minha fala, a minha forma que eu falo é a minha forma que eu penso, que eu aprendo, que eu ensino. A minha Vênus são os meus prazeres, as coisas que me magnetizam, porque eu tenho prazer em ficar ali. E o Marte é a forma que eu vou realizar as coisas, que eu vou batalhar, que eu vou iniciar, que eu vou lutar por elas. Então, tudo isso são coisas que têm muito a ver com a nossa essência. Né? O meu sistema ele funciona assim. Quando eu conheço o meu sistema, é muito difícil eu me deixar levar por coisas que não contemplam a minha natureza. Né? Então, uma pessoa que te oferece um caminho que vai totalmente fora da sua natureza e você aceitar isso sabendo já quem você é, você não vai cair nessa. Você vai querer, tipo, não, isso aqui não tem sentido para mim. Você vai buscar algo parecido, né? Então, isso é muito interessante porque você acaba também fazendo escolhas mais conscientes. E também é um outro sistema que foi importantíssimo para eu compreender a forma que eu poderia utilizar minha comunicação e também a minha expressão, são as casas vocacionais. Porque através das casas vocacionais do mapa astral que eu entendi quais são os meus gostos, as minhas aptidões, qual é a forma que eu vim servir, qual é a forma que eu vim contribuir com o mundo de uma forma que não é. Eu não preciso fazer aquela força de tipo forçar algo que não existe. Eu tenho algo aqui que nem sempre eu estou estimulando porque eu não sei como, mas ela existe. Quando eu sei o caminho para estimular, isso vem facilmente, isso está ali dentro de mim. Então eu só potencializo, eu só trago para fora. Então todos os pontos que eu trouxe para vocês aqui do mapa astral é muito sobre isso. Eu entender em algum momento que é importante eu reconhecer, porque no meu dia a dia eu vou sabendo nivelar isso no meu cotidiano. Então, nossa, essa escolha que eu vou fazer me aproxima ou me distancia da minha essência? Me distancia. Eu quero? Posso às vezes querer. Às vezes eu vou querer me distanciar um pouquinho. Tá tudo bem. Mas fazer isso recorrentemente, né, é uma coisa que vai te afastando cada vez mais de quem você é, do seu centro, da sua natureza. Então, ali a gente percebe que não é tipo solto o negócio, né? Eu tenho uma estrutura e o mapa astral ajuda realmente a gente entender essa estrutura de uma forma mais organizada, né? Então eu segui estudando o meu mapa e a astrologia de forma muito intensa depois disso daqui. E aí eu busquei alternativas também para desenvolver o que era difícil. Mas antes eu precisei. Ué, gente, peraí, deixa eu só ver. Ah, tá certo. Mas antes eu precisei olhar para algumas coisinhas que estavam lá atrás. Lá atrás eu digo no meu passado, na minha história, na minha criança, que foi o momento que eu percebi que eu tinha que olhar para minha família, principalmente. Eu tive que reconhecer que eu tinha muitas dores ligadas ao meu pai, e depois à minha mãe, e depois a várias outras coisinhas que ficaram na minha infância e na minha adolescência. Então, foi nesse processo de olhar para esse buraco mais embaixo, de entender o meu sistema, olhei para o meu mapa astral, foi só um mar de rosas? Não foi. Eu tive que olhar realmente para coisas mais de base, de estrutura, para compreender que se não fosse feito isso, dificilmente eu ia conseguir focar no meu futuro ou focar no agora de uma forma saudável, porque tinha muitas coisas que estavam como se fossem despedaçadas, estavam faltando. E todo ser humano passa por traumas, todo ser humano passa por situações que são difíceis durante a vida, né? E a gente precisa olhar para essas partezinhas e entender se a gente está bem ou se a gente está mal com isso, para conseguir seguir em frente, né? Para a gente conseguir ressignificar, para a gente conseguir deixar isso mais leve, enfim. Então, eu tive que reconhecer muitas minhas dores, as minhas crises com os meus pais, e aí iniciei as terapias, né? A constelação familiar foi uma das primeiras que eu fiz, assim, que foi transformadora. Então, eu tive que entender que eu estava numa postura de criança, mesmo sendo adulta, eu estava assumindo uma postura de criança, e eu precisava assumir uma postura de adulta para começar a criar uma nova realidade.
para começar a criar novas possibilidades na minha vida. Então, esse foi um start, assim, de que eu falei, uau, não é só um mar de rosas esse autoconhecimento, realmente tem um lugar, assim, que é desconfortável também, porque eu preciso olhar esse buraco ali, que tá lá embaixo esquecido, né, o tal do fundo do poço. Então, esse foi um dos pontinhos, assim, né? E aí, eu segui essa linha de comunicação, né? Tô fazendo como se fosse a linha da minha vida. Eu comecei também a ir através da gravação de vídeos no Instagram. Como eu percebi que realmente a comunicação ela foi sendo algo que foi tomando mais parte da minha vivência, né, através tanto dos textos, quanto da minha escrita individual, quanto de eu começar a interagir com pessoas, começar a estudar astrologia, fazer cursos, olhar para o meu mapa astral e mergulhar nisso, começou a vir mais inspiração e mais vontade de uma nova Tati aparecer. Então, eu comecei os stories falando muito sobre astrologia e mapa astral. Então, eu fazia muito desses postzinhos assim, de o que é signo X, o que é signo Y, falava sobre as casas astrológicas. Então, eu tinha nenhuma intenção na época de trabalhar como astróloga, eu tinha vontade de compartilhar. Então, foi algo natural para mim. Quando eu estava mais ali na Irlanda, quando eu me mudei para lá, comecei a fazer meu intercâmbio, de fato eu estava imersa, querendo me tornar astróloga mesmo, profissional, e viver disso, foi quando eu comecei a compartilhar muito mais do meu lifestyle, dos meus valores, das minhas viagens, receitinhas de comida, adoro cozinhar, adoro comer, então assim, sempre vai ter comida nos meus stories, até hoje, vocês podem entrar lá, vai ter sempre um prato de comida. Então, assim, eu percebi que realmente esse lugar do compartilhar para mim era algo que era travado, quando eu não tinha esse conhecimento, quando eu não tinha não me dava essa permissão de ser, né? E comecei a destravar, comecei a mudar isso, comecei a criar um posicionamento que era mais coerente com a minha essência. E claro que eu tive medo, né? Tipo, as pessoas vão olhar para Tati agora, quem é essa louca que está compartilhando isso ou aquilo? Não quero saber, eu quero saber que eu quero compartilhar e quem quer estar ali que veja, né? Muito nesse intuito assim de tipo, é isso, essa sou eu. É fácil? Não é, mas é um exercício que a gente vai fazendo diariamente de aceitar quem a gente é através dessa expressão também, né? Então, 2 anos depois de tudo isso, né, de que eu comecei a trabalhar o autoconhecimento, comecei a trabalhar como astróloga, foi então que o Instagram, ele parou de ser um lugar só de lifestyle, de diquinhas, de lugar assim, mais tipo, isso, aquilo, para um lugar mais de extensão do meu trabalho, porque meu posicionamento mudou. A minha comunicação, ela foi o veículo do meu posicionamento, ela continua sendo, e o seu também. Para você ter um posicionamento na sua vida, você precisa utilizar a sua comunicação e a sua postura. Então, quando eu entendi que eu queria, de fato, realmente tornar o meu Instagram algo que é a marca pessoal, a marca profissional da Tati, aí sim, eu comecei a reconhecer, não, aqui eu vou falar de trabalho, aqui eu vou falar sobre o meu trabalho, vai ter a minha vida, mas minha vida, ela está vinculada ao que eu vendo, ao que eu, né, coloco e promovo como meu trabalho. Então, foi um processo também de eu fazer uma transição, de fazer uma transição de posicionamento, uma transição de comunicação. Então, a comunicação, ela tá regendo a gente o tempo todo. Em diversos âmbitos, a gente vai estar transformando através dela, né? Como a gente é percebida, como a gente é recebida, como a gente é vista, tudo mais, valorizada, é através da nossa comunicação. Inclusive, na mentoria elementar com as minhas mentoradas, eu trabalho muito isso. De chegar, Tati, mas por que quando eu falo sobre o valor do meu trabalho as pessoas param de me responder? É o posicionamento, a forma que tu se comunica, a forma que tu vende, a forma que tu fala, a forma que tu agrega valor, né? Então, tudo isso tem muito a ver com essas habilidades que a gente vai adquirindo de comunicação, né? E claro que não vem pronto. A gente tem que desenvolver outras coisas que vem autoconfiança, que vem esse lugar de realmente uma postura mais profissional, não da amiguinha. Então, tudo isso vai moldando a forma que você é vista, né? E pelo amor de Deus, assim, eu gosto muito de preservar a nossa essência. Quando eu vou trabalhar com as minhas mentoradas, com as minhas alunas, né, do curso, eu quero o máximo possível que cada pessoa seja autêntica, que eu detesto esse lugar de tipo, você precisa ser mais isso ou mais aquilo, porque eu passei muito no CLT por isso. De Tati, sentar comigo numa reunião, Tati, você precisa sorrir mais, você precisa ser mais macia, você precisa ser mais, oferecer uma bolacha para o médico lá, assim, eu ficava com uma raiva de eu ter que ser aquela mulher ideal naquele setor, né? Eu sei que eu era funcionária, mas eu ficava, como assim você vai dizer como que eu tenho que me comportar e como que eu tenho que me comunicar?
Então, sempre foi uma revolta para mim interna, né? Uma lua em aquário que não gosta de receber regras e ordens, né? Isso sempre foi uma coisa que me deixou muito emputecida. E aí, hoje em dia, com o meu trabalho, assim, eu olho muito para esse lugar de preservar a essência das pessoas. Não importa se ela está num lugar onde ela pode ou não se expressar. Eu quero que ela encontre esse espaço para ela começar a criar essa possibilidade de ela ser mais ela mesma, para ela criar essa possibilidade de ela expressar o que ela quer no mundo, comunicar a mensagem que ela tem. Né? Então, no meu trabalho não é diferente com as minhas mentoradas e com as minhas alunas. É sempre olhar para o seu próprio DNA, na sua essência, no seu mapa, que está tudo que vai te mostrar isso. Né? Então, as gravações dos vídeos nos stories, no IGTV, nas lives, para mim, me ajudou muito a destravar esse lugar, assim, da comunicação. Então, se você tem essa vontade de ser uma comunicadora, de ser uma mensageira, de ser uma palestrante, de ser uma professora, de ser o que você quiser, que vai envolver você se expor na vida, de você ser vista, de você não ficar nos bastidores, pega o seu Instagram como uma forma de você exercitar isso. Cria um close friends, coloca suas melhores amigas, ou você pode criar um Instagram que é só seu, com um código específico lá, e você começa a alimentar esse Instagram da forma que você realmente quer se posicionar, da forma que você gostaria de ser vista, mas você não tem coragem ainda de expor. Mas começa ali para você se acostumar com essa postura da mulher que você é, da mulher que você quer ser. Né? Então a gente começa a criar isso quando a gente começa a viver, né? Sem a gente fazer, a gente não consegue sentir. Então é importante. Bom, então as terapias, nem preciso falar que ela foi assim e continua sendo um portal para a minha comunicação e para diversas outras coisas fluírem na minha vida. Então foi quando eu comecei a conseguir reconhecer e compreender as raízes dos meus padrões, dos meus medos, das minhas inseguranças através das terapias. Foi quando eu comecei a perceber, uau, nem sabia que essa minha insegurança tinha a ver lá com a minha necessidade de agradar a minha mãe, ou com o meu medo de, vamos supor, ser punida se eu errasse alguma coisa. Então, muitas das nossas limitações têm a ver com essas raízes que a gente traz da nossa infância, com coisas que aconteceram muito marcantes na adolescência, na fase adulta, num relacionamento. Diversas marcas que a gente tem na nossa vida podem impactar nesse senso de autoconfiança para me posicionar e para eu me comunicar na vida. Então é importante que a gente olhe para isso, que a gente perceba que não é só eu fazer um curso de oratória. Eu posso fazer um curso de oratória, falar, uau, paguei aqui 10 mil reais com um coach tal, que ele manja de, sei lá, vamos supor, reprogramação e disso e daquilo, e eu passei com a melhor pessoa, mas eu não consegui ainda. Porque eu não estou olhando para algumas partes que são mais internas também, que são mais profundas, que são mais as minhas raízes, né? Então, por isso que é tão importante a gente ter esse suporte emocional, ter um suporte espiritual, ter um suporte que é diferente do racional, né? É tudo um complemento, nada trabalha sozinho. Bom, e fazendo atendimentos astrológicos foi também um lugar assim, vocês percebem que foi uma evolução? Comecei escrevendo, onde eu não tinha muito assim esse lugar de plateia. Aí eu fui para os posts do Instagram, nas legendas dos meus posts. Comecei a fazer uns storyzinhos escritos, fazer algumas ilustrações. Aí eu comecei a fazer curso e trocar e me desenvolver e perceber, ter esse reconhecimento de quem eu sou, de quais são as minhas particularidades. Aí eu comecei a sentir vontade de ser mais eu mesma, né? De colocar isso para fora. Aí eu comecei a gravar. Aí eu comecei a me aprofundar em terapia, porque eu queria ultrapassar algumas coisas que estavam ali travadas. Eu vi que era importante realmente cutucar ali a ferida. E aí eu comecei a ter coragem de fazer atendimentos astrológicos. Quando eu comecei a fazer o curso de astrologia, eu não pensava em fazer atendimentos astrológicos de uma forma profissional, foi uma coisa fluida. E aí eu comecei a trabalhar muito essa insegurança de me expor, fazendo o mapa astral dos meus amigos. Isso era uma coisa natural minha de querer sim ler o mapa de outras pessoas. Mas, né, desenvolver a comunicação era importante, eu não sabia como, então eu comecei a pegar de pessoas próximas e aplicar o que eu estava aprendendo. Então, nesse momento de eu experimentar coisas com pessoas que eu confiava, né, amigas mais próximas, eu trabalhei minha insegurança, o meu nervosismo, aquela ansiedade, aquele medo do julgamento, ou de ser rejeitada, ou de ser punida porque eu ia errar. Lembra que eu falei para vocês ontem
de que eu tremia na base se eu ia apresentar qualquer coisa lá na frente da escola, ou na faculdade, ou até mesmo nos projetos de interiores, assim, assim, eu me cagava de medo, porque ia ter um monte de gente me olhando, e eu pensava que aquelas pessoas iam estar me avaliando e, tipo, me dando notas na vida de se eu sou boa, se eu sou ruim. Então, esse é um medo até hoje que eu tenho que lidar em relação a muitas vezes o que eu vou colocar de trabalho, colocar de projetos novos. Muitas vezes eu me questiono, tipo, nossa, será que isso realmente vai ser bom? E eu tenho que trabalhar isso, porque é uma raiz que eu tenho muito forte do medo do julgamento, do medo da rejeição, do medo da inadequação, né? Então, o começar a passar por essas situações que você realmente tem muito medo, elas são importantes para você ir aprendendo a desenvolver habilidades e potencialidades que talvez se você ficasse naquela mesma posição de ai, não vou fazer porque eu vou me preservar, você vai ficar com aquela frustração, você vai ficar com aquele e se, com aquela pulga atrás da orelha, né? Então, você tem que escolher qual preço você quer pagar. No enfrentamento, você sempre vai ter uma evolução que você vai conseguir, digamos que, vivenciar, né? Então, os atendimentos astrológicos, eles abriram portas para eu me descobrir em muitos outros aspectos. Foi aí que eu descobri que eu tinha uma versão business e empreendedora que eu jamais imaginava que ela ia florescer. Lembra que eu escutei no meu trabalho muitas vezes que eu tinha que ser uma pessoa X ou Y, ou até mesmo que eu não era uma boa vendedora, que eu não era uma pessoa que era boa de trabalhar na linha de frente, mas sim na linha de trás, no background, né? Tipo assim, nos bastidores. Então, quando eu comecei a me conectar com algo que eu realmente gostava, que eu amava, que eu tinha tesão, que aquilo me motivava e que eu via um propósito, elemento fogo, né? Comecei a trazer para o elemento ar, que é tipo, querer começar a compartilhar, espalhar isso. O elemento ar faz isso, multiplica, né? Então, o que eu tenho aqui dentro de mim, eu posso trazer para fora e fazer isso se tornar maior ainda. Pode ser levando a minha mensagem, pode ser ensinando, pode ser vendendo, pode ser negociando, enfim. Para mim, nasceu um lado empreendedora, nasceu um lado business que eu jamais imaginava que eu ia acessar. Então, nesse momento, principalmente quando eu estava na Irlanda, foi quando eu comecei a entender que eu tinha uma capacidade incrível de me promover no presencial. Eu era aquela pessoa que fazia os próprios cartões de visita, eu fazia no Canva, imprimia em folha sulfite mesmo, um flyer assim, desse tamanhinho, imprimia no branco mesmo, arrancava na régua esses flyerzinhos e começava a entregar por onde eu passava, num lugar que ninguém me conhecia, que eu não tinha, não tinha assim nenhum indício de que tinha astrólogas ou de que tinha astrologia, ou que as pessoas estavam interessadas naquilo, eu estava num país que era totalmente católico, que não, né, assim, eu não falava a língua deles, não estava falando inglês ainda, porém eu sabia que tinha muito brasileiro. Então, comecei a falar para os quatro ventos que eu era astróloga, mesmo que eu não tinha uma carreira de 6 anos na época, mesmo que eu não tinha uma comunicação refinada, mesmo que eu não tinha os maiores e melhores cursos no currículo, digamos que assim, né? Não tinha feito faculdade de astrologia em Londres, que é o lugar mais sofisticado possível. Então, assim, eu fiz com que eu tinha, porque eu tinha vontade, eu tinha propósito no que eu queria entregar. Então, eu comecei a descobrir que esse lado de me promover era natural e era gostoso, porque eu queria muito que desse certo. Então, foi ali que eu comecei a desenvolver a minha autoconfiança para vender o meu trabalho e também me vender. Foi ali que eu comecei a entender que eu conseguia fazer propostas, que eu conseguia fazer negociações, que eu conseguia fazer palestras, que eu conseguia dar aula. Foi quando a minha comunicação ela começou a se desenvolver de uma forma que eu ficava assim, caraca, que massa, eu consigo fazer isso. E eu jamais tinha coragem de, sei lá, falar para 5 pessoas à minha frente sobre qualquer outra coisa que envolvia móveis planejados, sendo que eu trabalhava 3 anos naquele meio, vivi, estudei. Eu não tinha coragem de me comunicar porque eu não acreditava naquilo, eu não estava envolvida o suficiente, não tinha essa gana de estar com aquilo, não era o lugar que eu me sentia encaixada, né? Então a comunicação ela começou a fazer essa reconexão com a minha essência. Lembra que ontem eu também falei da importância da gente se conectar com aqueles pontos da nossa criança, que não é balela, que é uma coisa muito crucial, que a gente percebe que no nosso adulto a gente sempre está buscando por aqueles pontinhos que a nossa criança gostaria de ter vivido, gostaria de ter feito e a gente não fez, ou que a gente fez, né, e deixou de fazer. Então, eu entendi que ali
eu comecei a me reconectar com aquela parte da Tati criança que sempre brincava de ser professora, né? Então foi nesse momento que eu comecei a criar eventos astrológicos. Eu sempre quis trabalhar com grupos. Eu não sabia como. Eu morria de medo de me comunicar. Eu já tinha consciência disso quando eu comecei a acessar as perguntas mágicas que eu compartilhei ontem com vocês, que eu vou trazer também, inclusive, essa semana, tudo organizadinho para vocês acessarem essas perguntas mágicas. Mas foi através das perguntas mágicas que eu acessei esse lugar de que era importante eu trabalhar com grupos, que eu queria fazer isso e ajudar pessoas que tivessem um propósito, mesmo não sabendo o que era ainda. E o universo, a vida, eu fui me jogando e fui me abrindo para isso, até que eu percebi onde que era que eu queria estar em grupo, onde que era que eu queria estar compartilhando alguma coisa que fizesse sentido. Para mim foi com astrologia. Então, eu fiz o meu primeiro workshop de astrologia na Irlanda. Eu lembro que foram 11 meninas. Eu não conhecia muitas delas. Algumas vieram, inclusive, da fila da balada que eu frequentava na Irlanda, porque eu falava, eu não conheço ninguém, eu tenho que falar do meu trabalho. Eu levava flyer na bolsa e falava, olha, amanhã vai ter um evento assim, assim, assado. Quer ir? Cara de pau, cara de pau, vendedora. Esse é o lado da astróloga de sucesso, né? Digamos que assim, esse foi essa postura cara de pau, digamos que assim, da mulher que se coloca na frente, que fala do seu serviço, que ela banca ali o que ela está promovendo, que eu fui me tornando uma pessoa, uma profissional de sucesso, porque o sucesso começa no seu posicionamento. Sem o seu posicionamento, né, você fica muito solta. Você é qualquer outra coisa a profissional, né? No caso, você não é vista como profissional se você não se posiciona como uma. Então, foi aí que eu comecei a realmente me desenvolver de uma forma assim muito mais é, rápida, porque eu comecei a engrenar, comecei a me desafiar, comecei a confiar mais e me jogando mais, cada vez mais chegando demandas, né? E foi quando eu percebi que o fluxo de clientes, o fluxo de coisas que eu queria crescer na vida começou a fluir porque eu estava muito aberta, estava muito indo em direção a isso, né? Eu percebi que aquele medo, ele sempre existia, aquele nervosismo de me apresentar, ou de falar, ou de, enfim, promover qualquer coisa vai existir, mas que vai se tornando mais comum. Assim como é hoje abrir uma câmera aqui para vocês. No começo eu fico um pouquinho assim, agitada, não tô, às vezes, muito segura, mas eu tô ali fazendo porque eu sei que uma hora vai engatar e, tipo, me sinto segura, me solto e vai, sabe? Então, tudo é um treino. Bom, então foi quando eu comecei a fazer meus atendimentos também em inglês, que eu senti que a minha comunicação ela foi para outro nível. Eu fiz voluntariado também, isso me ajudou muito em outro idioma. Como eu morei na Irlanda e tinha muitos brasileiros, eu senti que a minha comunicação muitas vezes ficou presa ao português, mesmo que eu estivesse no idioma em inglês. Mas a gente acaba se acomodando. E quando eu comecei a me jogar em voluntariados em outros países e realmente viver com pessoas que não tinham nenhuma possibilidade de falar português, foi quando eu evoluí para outro nível da minha comunicação. Então, é uma forma de você também fazer isso é procurar intercâmbios ou viver em lugares, às vezes, por exemplo, vai para um lugar mais turístico no país mesmo, vai fazer, sei lá, uma vivência num hostel, vai viajar sozinha, vai fazer alguma coisa onde você vai ter contato com estrangeiros, praticar um espanhol, praticar um inglês, um francês, e que seja uma língua que você queira aprender, se joga num país de repente diferente, vai fazer isso por você também, se você quer se desenvolver numa nova língua, né? A comunicação também é sobre isso. E aí foi fazendo voluntariado que eu comecei a ter possibilidade de fazer meu trabalho chegar em inglês para outras pessoas também. Então, eu fiz bastante atendimentos para pessoas estrangeiras. Naquela época, meu inglês era afiado, então estava fluindo muito bem. E eu tinha feito também uma viagem para a Índia. Essa viagem para a Índia foi para fazer um curso de yoga e também foi totalmente em inglês. Então, foi assim o maior desafio que eu superei na minha vida. Foi eu dar aula de yoga, porque eu precisava passar pelo teste, né, de dar aula e dar aula em inglês para mais de 30 pessoas, assim. Então, foi um baita desafio na minha vida. Foi um momento que eu me senti, com certeza, assim, muito insegura, porque falar inglês já num país que as pessoas têm o inglês mais... É peculiar, gente. O inglês, quando você vai para vários lugares diferentes do mundo, cada pessoa tem um jeito de pronunciar. E na Índia eu sentia bastante dificuldade desse entendimento, né? Então, para mim foi um desafio muito grande, eu me senti extremamente insegura, mas me senti super potente depois que eu passei por isso, porque eu vi que realmente não tinha o porquê de eu ficar estagnada, só me jogar, já estava ali naquela experiência mesmo,
o errar não ia fazer diferença, né? Tá ali para aprender. Então, esses foram alguns processos, as marcas mais importantes da minha vida com a comunicação. E que também pode te inspirar, pode te motivar a você entender quais são as chavezinhas que você pode estar trazendo para sua vivência e estimular isso em você também. Quais são as coisas que você deseja fazer e às vezes não está fazendo porque tem esse medo, porque ai, o que vão pensar de mim? Se joga, começar a agir, ação, né? Então, isso tudo que eu fui passando e vivenciando no meu campo profissional, claro que isso impactou também em outras áreas, né? E eu fui buscando conhecimentos que não eram só astrológicos. Quando a gente começa, principalmente um negócio, empreender, a gente percebe que não tem outras pessoas junto com você, como numa empresa onde você trabalha, que cada pessoa executa uma função. Você executa diversas funções. Então, eu tive e ainda tenho que, até hoje, estudar sobre muitas coisas que não são da minha área. Por exemplo, o comportamento humano é uma coisa que eu adoro estudar. A astrologia me ajuda muito nisso, é a minha base para o comportamento humano, né? Mas também tive que aprender a criar estratégias para eu vender, estratégias para eu lidar com clientes, estratégia para eu fazer anúncio, para eu me comunicar, para eu fazer o marketing, né? Fiz cursos em relação a como eu vou produzir uma arte no Canva, para eu conseguir saber como utilizar aqueles apetrechos todos, apesar de ter facilidade, eu não manjava de diversas coisas. Então, assim, foi muito investimento de dinheiro e tempo em coisas que não eram exatamente sobre ler mapa astral, né? Até isso na mentoria que eu ensino para as minhas mentoradas, né? O quanto é importante a gente ter o domínio de algumas ferramentas. Eu tive que bater minha cabeça por muito tempo até eu descobrir como fazer todas as coisas de uma forma mais fácil, de uma forma mais prática. Então, eu passo isso para as minhas mentoradas de uma forma muito mais. Já está prontinho. É só você seguir esse script aqui que você vai economizar tempo da sua vida já para fazer, né? Então, produzir vídeo, também produzir cursos, fazer cortes, fazer apresentações, fazer legendas e diversas outras coisas, fazer anúncio pago, tanta coisa que eu aprendi sendo empreendedora, sendo autônoma, que assim teria que colocar aqui mais e mais páginas para falar tudo, mas de uma forma resumida é isso, assim, né? Foi muito investimento em coisas que pode parecer que não faz sentido, mas agrega muito na sua vivência, né? Investir em cursos, mentorias, né? E assim, para mim, as viagens também elas são parte desse investimento de conhecimento mesmo, sabe? Porque é através de outras culturas que você consegue também aprender. Aprender como aquele sistema funciona, como você pode levar o seu trabalho para aquelas pessoas. Então, quando a gente está viajando, se a gente se coloca como observador, as coisas assim, você tem uma outra percepção mesmo, né? Você fala, puxa, as pessoas aqui elas precisam mais de olhar, elas olham muito para o espiritual. Nossa, aqui eu posso atuar de tal forma, posso levar mais alguma coisa, sei lá, onde eu vou atuar com uma fala mais de água, com uma fala mais artística, eu posso trazer coisas que envolvem esse tipo de energia, sabe? Então, assim, a visão que eu sempre tenho das coisas é essa: como que eu posso, através daquela cultura, tanto eu me inspirar, absorver coisas que são importantes para mim, para eu conseguir produzir, como também como eu posso levar meu trabalho de uma forma que agregue naquela cultura ou naquele meio, né? Não é fácil sempre a gente conseguir fazer isso, mas é possível quando a gente vai criando essas conexões, né? Não é chegar turistona e fazer, mas é viver no local, que é o estilo de viagem que eu gosto é essa, viver o local, né? Que eu percebo que essas fontes de captação e expansão de clientes são possíveis. Fazer eventos, fazer workshops, fazer atendimentos, para mim, é uma coisa que eu me amarro demais. E fazer isso viajando, então, é melhor ainda, assim. Então, é perceber que tudo na sua vida pode se tornar muito interessante para você desenvolver coisas que são habilidades que você às vezes acha que não tem, mas você tem, ou você ainda não desenvolveu, né? Então, eu sou a prova viva que a comunicação, que o lugar de venda, de autopromoção, ele é possível sim, mesmo você achando que era impossível disso acontecer, pum, você coloca ali, se coloca em movimento, se coloca de peito aberto que as coisas começam a chegar e você está disposta mesmo, está decidida a mudar, acontece. Acontece e você evolui, né? Então, por último, a comunicação também, ela foi se desenvolvendo, ela foi me transformando na medida que eu fui vivendo os meus relacionamentos.
Então, relacionamentos em todos os âmbitos, tá? Principalmente os afetivos, mas o comigo mesma é, né, é uma relação que a gente tem consigo. Então, se eu não tenho uma comunicação comigo, eu não tenho uma percepção, eu não tenho, né, um raio-x que passa aqui por mim, pela minha pessoa. Como que estão minhas emoções, como que está minha mente, como que está meu espiritual. Essa comunicação, ela é importante de ser feita com nós mesmas, primeiramente, né? Ser sincera com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente é. Com os relacionamentos afetivos, nem se fala. É muito nítido, né? O quanto a gente também entende, estudando astrologia, que nas casas lá de relacionamentos é tudo um espelho. O que eu vejo no outro é um espelho meu, eu tenho que trabalhar através dessas relações afetivas, familiares, profissionais, o que tem em mim, né, para ser desenvolvido. Então, quando eu comecei a olhar mais para os meus relacionamentos, eu vi que a comunicação, ela me possibilita reconhecer as minhas necessidades e a dos outros também. Lembra que eu falei lá no início a importância das trocas do ar? Estou respirando, estou exalando, e é uma troca, né, que elas se complementam, elas se entendem. Então, numa relação, a mesma coisa. Se eu entendo as minhas necessidades, mas eu não entendo a do outro, eu tô ainda assim olhando só para essa via aqui, sem saber como que eu posso jogar o que tem daqui para lá de uma forma que também vai ser recebida, que também vai ser, digamos que, encaixada e que vai ter uma troca que é simultânea, que vai e volta, que dou, que recebo, né? Então, a comunicação ela funciona muito para isso, para a gente nivelar, reconhecer essas necessidades e fazer as trocas serem mais harmônicas. É um aprendizado constante, né? Isso não vem pronto. Entendi que a comunicação também é que ela é importante para verbalizar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero, o que eu preciso, né? Assim como também aprender diariamente a superar os meus medos e romper os meus padrões. Por mais que eu esteja numa dinâmica às vezes confortável, onde eu não me sinto insegura com as pessoas que eu vivo, eu ainda assim tenho medos, tenho padrões, tenho tendências, tenho fraquezas, tenho coisas que me travam. E é muito isso, né? A gente entender que diariamente sempre vai ter um exercício para você praticar em relação à sua comunicação, à sua expressão em diversos outros âmbitos da vida. E enfrentar esse desconforto tem que se tornar algo normal, tem que se tornar algo comum. Senão a gente sempre vai deixar o desconforto como algo que é um bicho de sete cabeças que eu tenho que evitar, né? Então, não, trazer ele mais para perto da gente e falar, não, ok, esse é um desconforto que faz parte da minha vida e talvez sempre vai fazer, mas eu tenho que lidar com isso, né? Então, a comunicação também te ajuda no quê? A impor limites, a falar não, a discordar, falar o que você pensa, falar o que você sente, falar o que você precisa, falar o que você quer, expor a sua opinião, enfim, tudo isso é possível quando a gente está verbalizando. A gente entende, a gente precisa ter esse primeiro, né, esse reconhecimento como é dentro da gente, para a gente conseguir colocar isso para fora, né? Ou então eu posso estar, às vezes, só, como pode dizer, querendo agradar o outro, falando o que ele quer escutar. E eu tô, na verdade, sendo muito incoerente comigo mesma. Isso pode acontecer muito, né? E também ter paciência com o meu processo e entender que ele é constante, como eu falei para vocês, é uma construção diária. A vida inteira eu posso sentir que a comunicação vai ser uma pedrinha no meu sapato, e é sobre isso. Entender que a gente talvez não atinja uma perfeição, né? Mas que estar indo em direção a esse desconforto e querer trabalhar, querer melhorar, é um bom caminho. É melhor do que você ficar parada, se condicionando, esperando uma vida de condições, não vivendo uma vida de criar situações, né? Então, bastante coisa, né, gente? Bom, então a gente fechou aqui as camadas, né, das formas de experimentar a comunicação. E aqui eu trouxe o checklist, então, para vocês anotarem, tá? Enquanto essa aula aqui não vai para o ar, provavelmente ela vai para o ar amanhã ou depois eu mando para vocês no grupo. Então, peguem caneta e papel e anotem isso ou tirem print, tá? Porque é bem importante vocês fazerem a atividade de ontem, que são as perguntinhas básicas, e as atividades de hoje, tá? Elas são bem complementares. Fogo e ar na astrologia se complementam. Então, não deixa de fazer a de ontem também, tá? Faça de hoje, se você não fez a de ontem, amanhã você faz, coloque em dia, mas faça as duas tarefinhas, que são bem importantes. Bom, então, a primeira coisa que você vai escrever aí, pode escrever a pergunta, não precisa escrever a resposta, tá? Mas se não existisse nenhuma trava dentro de você, ou possibilidade de falha na vida,
O que você estaria comunicando para o mundo agora? Essa comunicação, lembra que ela pode ser diferente, tá? De só falar. Ela pode ser uma comunicação através de um cantar, através de um escrever, através de diversas coisas. Qual é o que você quer comunicar para o mundo, tá? Não foca só em comunicação na fala, mas o que você quer passar para o mundo? Qual é a sua mensagem, tá? Pode ser de diversas formas, não tem limitação aqui. Até porque a comunicação e a expressão estão muito atreladas, tá bom? Segundo ponto, onde você sente que a sua comunicação flui bem? Eu quero que você anote as áreas da vida, ou anote as situações, tipo, com as minhas amigas, no relacionamento, no trabalho, sei lá, nas vendas. Ai, putz, para eu falar um não é difícil, ou para eu falar o que eu penso ou discordar é difícil. Pensa todas as situações que são difíceis, desculpa, que fluem bem e coloque lá, tá? As que fluem bem. Aí o número 3 é você colocar onde você sente que não flui bem, tá? Então é o oposto. Pensa também, faz a lista grande, não precisa economizar, não. Coloca mesmo, pode colocar em tópicos e você pode puxar uma setinha de falar, de justificar o porquê que é difícil para você essa comunicação fluir ali. Qual que é a dificuldade, tá? Agora, o número 4 é você pensar. No número 4, a gente tem 3 etapas, tá? Você vai pensar nessas áreas que você elencou que não são fluídas, que são mais difíceis para você se comunicar. E você vai primeiro colocar ali qual é o cenário ideal para ela fluir, tá? Não se limite, é para você escrever tudo que você sente com riqueza de detalhes. Qual é o cenário ideal para isso, tudo que você sente dificuldade fluir? Né? Então, por exemplo, e para mim o cenário ideal para começar a atender as pessoas com o meu atendimento não sei, eu estando num café, tomando um café com a minha cliente, dando uma pastoral para ela, a gente dando risada, eu super confiante, me sentindo poderosa, sabe? Tipo, é você imaginar esse cenário das coisas fluindo bem para você, naquele cenário onde você sente que não flui bem. Como seria o cenário ideal para isso fluir na sua vida? Tá? O que você precisa para isso fluir? E aí você também vai trazer outras informações para isso. Como seria essa sua versão fluindo nessas suas áreas? Tipo, suas características mesmo de expressão, de posicionamento. Como que é essa sua versão? Vamos supor que a minha versão que quer aqui manifestar é a astróloga de sucesso. Então, a astróloga de sucesso que está atendendo, que é um desafio para ela, é o quê? Ela sentar lá sorridente, confiante, sem os livros dela, falar de cabeça as coisas que ela sabe. Ela tá arrumada com uma roupinha mais social, com o óculos dela, com um brinquinho, sabe? Umas coisas assim, tipo, coloca os detalhes para você se imaginar naquela postura da profissional, ou da pessoa, ou da artista, seja lá o que for. Qual é a forma que essa mulher, que essa pessoa, ela tá querendo assumir nesse cenário que ela ainda sente que não tá assumindo, tá? E depois disso que você imaginou, que você construiu esse cenário perfeito, que você construiu o seu posicionamento ideal, você vai escrever com o que você tem agora, com as ferramentas que você tem hoje nas suas mãos, um passo a passo do que é necessário para você ir em direção a essa fluidez, tá? Então, às vezes, o seu passo a passo, ele vai ser muito assim, tipo, poxa, talvez eu preciso iniciar, não sei, uma atividade física, para eu começar a me sentir mais ativa, porque eu não tô conseguindo sair do lugar. Hoje em dia posso estar me sentindo muito parada, eu tenho muitos sonhos, mas eu tô me sentindo procrastinadora, eu tô me sentindo estagnada. Então, será que eu não tenho que me conectar mais com as coisas que me dão prazer para eu sair desse movimento? Então, não é sobre você já pensar nas coisas prontas para esse cenário ideal acontecer, mas é qual é a pequena coisinha agora que pode fazer diferença para eu começar a ir em direção. Por isso que a atividade de ontem, da expressão, ela é tão importante, porque ela vai te conectar com os teus prazeres, vai te conectar com coisas que te movimentam. Então, se você não tem uma motivação forte o suficiente, dificilmente você vai conseguir olhar para suas metas e para onde você quer chegar com essa gana, tipo, não, eu vou fazer, porque você está querendo focar lá na frente no que é muito grandioso e você está esquecendo do que vem antes disso, que é você se movimentar, que é você se conectar, que é você entender que é uma construção, né? E aí que a gente vai entrar semana que vem no pilar do destravar, da disciplina, destravar
da constância das coisas que a gente consegue realizar, destravar da construção daquilo que é importante na nossa vida. A gente entra no elemento terra. Então, entende que a gente construiu uma historinha aqui. A gente passou pelo fogo, a gente passou pelo ar, depois a gente vai para a terra, porque a gente quer dar forma. A gente vai querer dar forma ao que a gente está tendo consciência agora. Tá? Então, é isso por hoje, né? Só para a gente dar mais uma chacoalhada na mente, porque já foi bastante informação ontem e hoje, né? E é isso, deusas. Só para recapitular também aqui as informações do cronograma desse ano ainda. Em setembro e agosto e setembro, no caso, né? A gente vai ter a programação de curso de mentoria. Então, a partir de agosto, a gente vai estar com uma nova turma do curso de formação em astrologia para quem quer se tornar astróloga, né? Onde você vai entender desde a base da astrologia até as técnicas de interpretação de mapa astral. E em setembro a gente inicia a mentoria elementar, que é o lugar onde eu trabalho com as astrólogas, né? Esse posicionamento profissional, para elas construírem uma carreira, construírem a liberdade profissional delas, saberem como se posicionar no mercado, como começar a gerar renda através de um trabalho que elas realmente querem levar para o mundo, né? Assim como eu comecei, eu estou nesse processo de auxiliar outras pessoas que estão começando e que querem alcançar essa vida mais liberta, né? De padrões, de coisas impostas, de uma vida desgostosa, né? Eu quero ver uma vida prazerosa, uma vida com tesão. Então, é isso que eu ensino na mentoria elementar, da gente construir esse posicionamento de acordo com os nossos valores, de acordo com o que é ideal para a gente, né? Contemplando essa chama do fogo, digamos que assim. Então é isso. Quem tiver interesse em saber mais, tanto do curso de astrologia quanto da mentoria elementar, pode me chamar no privado, que eu posso explicar com mais riqueza de detalhes. Mas é isso, guardem esses meses, agosto e setembro, são as últimas turmas, depois disso eu não abro mais turma, tá? Então, se você quer aprender astrologia, se você quer se tornar uma astróloga profissional também e viver de astrologia, é a sua oportunidade, né, de aproveitar aí em 2023 e já entrar em 2024, ou até mesmo finalizar 2023 com uma nova possibilidade nas suas mãos, né? Então, é isso, vou parar por aqui. Eu quero ver o rostinho de vocês, como estamos.